Oi gente, tudo bom? Hoje nesse vídeo a gente vai falar sobre organização para viajar com criança. É um vídeo, um tema de vídeo, né, que já me pediram bastante em diversos momentos. E eu achei que fazer na época das férias faria mais sentido, e aí eu passei um pouco da data, né, mas assim, antes tarde do que nunca. Então, vamos falar sobre isso hoje. Só para contextualizar, caso tenha caído aqui de paraquedas, eu falo isso em todo o vídeo, né, porque os temas estão um pouco diferentes. Eu tenho 7 filhos, entre 3 meses e 14 anos. A gente já viajou diversas vezes em diversas, sei lá, situações possíveis. Principalmente agora que a gente está morando na Itália tem 4 anos, mais ou menos. A gente tem viajado muito de carro. Então, bem, tudo que eu tô falando aqui é de experiência própria. Bora lá! Vamos começar do começo, então, da bagagem, né, da mala. A gente tende a levar mais coisas quando a gente tem criança, porque são muitas situações que a gente tem que prever, basicamente. E é o seguinte, eu particularmente, eu já mostrei pra vocês em alguns vídeos, mala de maternidade minha, do bebê, organização para uma mala de uma viagem que a gente fez ano passado, vou deixar esses vídeos linkados aqui embaixo. Eu gosto muito daqueles cubos de organização de mala, você normalmente compra um kit, vem vários de vários tamanhos diferentes, e eu gosto de guardar as coisas por tipo de peça nesses cubos, então dependendo da quantidade de roupa que a gente vai levar, pode ser um cubo só pra camiseta, outro só pra calça, ou então um cubo que tenha calça e camiseta, um só pra roupa íntima e meia. Então é assim que eu faço aqui em casa. Como são muitas crianças, eu tenho uma cor de cubo, né, de kit de cubo pra cada pessoa, inclusive pros adultos. Então eu acho super fácil. Tem gente, aí vocês vão achar várias inspirações aí no Instagram, Pinterest, que gosta de separar, por exemplo, por look. Então, assim, tem ali o kit para uma viagem de verão, por exemplo, de short camiseta, short camiseta, short camiseta, short camiseta, ou então gosta de separar por dia, então ali dia 1, aí tem 2 looks mais ou menos, depende muito de família para família, mas tem várias maneiras que você pode montar essa mala. Só não se esqueça de levar roupa extra, porque dependendo da idade da criança, ou não, né, porque adulto também faz isso de vez em quando, mas assim, se suja comendo, ou se machuca, ou cai, e aí você vai querer trocar roupa para tirar foto ou não, enfim, leve roupa extra, pode vazar fralda, mil coisas podem acontecer. Não se esqueça da troca extra, uma para cada dia, eu diria. Outra coisa super importante, não se esqueça de remédios. O que eu gosto de levar é o seguinte, sempre remédio para febre, e aí são alguns tipos de remédios diferentes, porque as minhas crianças têm dados diferentes, então assim, para bebê é um remédio, para criança pequena é outro, e para criança maior, né, adolescente, é outro tipo de remédio, mas remédio para febre e dor a gente sempre tem, e kit de primeiros socorros no estilo assim, curativo, gás, antisséptico, uma pinça, porque às vezes eles estão brincando em parquinho e pega uma farpa, alguma coisa assim, mas sempre uma coisa assim básica. Se o seu filho tem algum medicamento que ele tem que usar às vezes, assim, não os de sempre, porque os de sempre você sabe que você vai levar, mas, por exemplo, a criança tende a ter que usar de vez em quando um xarope para tosse, porque desenvolve algum tipo de tosse com facilidade, aí tá sendo acompanhado por um médico, você já tem esse xarope que você, de vez em quando, seu filho precisa usar, leva na viagem, porque vai que na viagem você precisa, e dependendo de onde você esteja, não é tão fácil achar o remédio, e também, dependendo de para onde você vá, leve o que você vai precisar para situações lá. Por exemplo, você vai para um lugar que tem muito mosquito, além de levar o repelente, leva também uma pomada pós-picada, porque provavelmente vai ser picado de qualquer jeito. Se você está indo para um lugar que faz muito sol e você está levando, obviamente, o protetor solar, leva também um pós-sol, coisas assim, um kit básico. Uma coisa que até quando eu vou sair por períodos mais longos com as crianças aqui na cidade mesmo, eu não deixo de levar, que é lanche. Não para os adolescentes, tá? Porque eles, assim como os adultos, conseguem esperar, mas para criança pequena, às vezes você vai fazer uma coisa chata na rua, assim como vários momentos de um passeio, de férias, assim, pode acabar sendo chato para a criança, é legal a gente ter um lanche ali, porque dependendo, eles podem não estar comendo na hora certa que você está parando para comer, aí vai sentir fome numa hora aleatória, é uma criança que é acostumada a lanchar, então tenha sempre alguma comidinha ali, não só para o trajeto, independente se é avião, se é carro, se é ônibus, como para o passeio, né, das viagens para cada dia. É legal, assim, você frequentar algum mercado, achar alguma loja onde você possa comprar essas coisas, ou no hotel mesmo, enfim, tenha sempre uma comida ali pro dia durante essa viagem, porque às vezes isso ajuda bastante em certas situações que poderiam ser estressantes, né, caso não tivesse uma comida ali. Agora sobre o trajeto, tenha opções de entretenimento. Eu não sou o tipo de mãe, não mais, né, que leva várias opções para entreter a criança, independente do que a gente vai fazer fora de casa, só para ela ficar entretida e não parar pra, não sei, perturbar ninguém, entendeu? Eu já fui assim, de me preocupar de realmente levar brinquedo pra isso, blá, blá, blá. Eu meio que desapeguei disso, não acho errado, cada um faz como quiser, eu acho que eu fui desapegando disso ao longo do tempo. Mas pra viagem, assim, por mais que eu ache que seja bem importante pra criança ao longo do tempo ir aprendendo a se manter comportada em diversos tipos de situações, mesmo que não tenha um brinquedo, um livrinho, alguma coisa assim, isso depende muito da idade, como tudo, né, na vida de uma criança.
E em viagem, especificamente, a gente pode passar uns perrengues que estão totalmente fora do nosso controle. Pode ser um engarrafamento, se estiver viajando de carro, pode ser um voo que atrasou, um voo que vocês perderam. Então, para evitar uma parte de um negócio que já é estressante, que seria a criança tendo, né, assim, ficando estressada, é legal levar vários tipos de entretenimento. Então, assim, coisinhas pequenas. Se for levar brinquedo, eu sempre vou atrás de brinquedo que não tenha muita peça para não perder e que não faça barulho, né? Justamente para não estressar terceiros. Então, é brinquedo com pouca peça, brinquedo que não faça barulho, livro é bem legal. Então, assim, existem vários tipos de coisinha que você pode levar, dependendo dos interesses da criança e da idade também. Por exemplo, se eu der um livro para Bento, Nina, Bernardo, Tomás, né, que são maiores, livro. Já pra Rosa, tem que ser brinquedo pequeno. Pro José também, aqueles carrinhos de Hot Wheels super funciona. Então, assim, depende muito da idade, mas é legal ter algum tipo de entretenimento que vale de encontro com os interesses da criança. Sobre a viagem. Eu acho legal, e é uma coisa que a gente faz aqui em casa, que é botar as crianças no processo da montagem do roteiro da viagem. E agora o que eu vou falar é mais pra... A gente fez viagens de carro aqui longas, então assim, é aquele esquema de sair de Roma e viagem o dia inteiro, vai parando de cidade em cidade, fica 2, 3, 4 dias. Aí tem que parar para montar um roteiro. E nesse momento de montar o roteiro, eu sempre achei muito legal incluir as crianças nesse processo. Não que as crianças vão de fato escolher onde é que a gente vai parar, o que a gente vai ver, mas que elas se sintam parte do processo. Então, assim, mostra o que tem para fazer, o que a gente vai fazer. Dependendo da idade da criança, ela pode fazer um mapinha. Você pode imprimir um mapinha, ela vai marcando o que a gente vai fazer. Pode fazer uma lista. Por quê? Isso, experiência própria, coisas que eu observei e comparei, faz a criança dar muito mais valor para aquela viagem ali. Porque, mesmo que não seja uma Disney, uma viagem simples, aqui a gente foi... viajou aqui na Itália para cidades que não necessariamente seriam do interesse de uma criança, mas aí você mostrando que tem na cidade, contando um pouco da história daquele lugar, aí ela já fica empolgada para ver tal coisa que ela viu pelo computador, vai ver ao vivo. Então é uma maneira da criança dar mais valor, independente da idade, você pode, né, botando ela para participar mais ou menos daquilo ali. Crianças maiores podem ter responsabilidades, né? Responsabilidades maiores. E as crianças menores pode ser de uma forma bem lúdica, mas é bem legal incluir a criança na montagem desse roteiro, mesmo que ela não vá decidir nada, mas ela tá fazendo parte. Então é uma coisa assim que ela tá participando do processo. E isso é interessante porque eu faço muito isso com comida. Não tem muito a ver, mas assim, quando a criança tá mais seletiva, e aqui em casa as crianças comem bem, mas tem épocas extremamente seletivas. Tipo, o Bento, ele tá numa época assim que ele não come nada. Eu não sei como ele consegue sobreviver de arroz, brócolis e chocolate, assim, sabe? Ele não tá comendo nada. Mas quando eu coloco ele para fazer o jantar comigo, isso aí sempre foi desse jeito, independente da criança. Eles vão comer aquele jantar, porque eles fizeram parte do processo, eles cozinharam, eles querem que os outros provem, quer provar. Então, isso é uma coisa que eu faço, por exemplo, para a comida. Para a viagem é a mesma coisa, você coloca eles ali na parte do processo, na parte de montar tudo, e eles vão valorizar bastante aquela viagem e vão ficar empolgados. É uma coisa que meio que forma uma expectativa muito fofinha neles, entendeu? Então, assim, falando de expectativa, é legal falar também para você baixar as suas expectativas, né? Como pai ou mãe ou a pessoa que está levando as crianças na viagem. Porque não tem como a gente querer que uma criança sendo criança, não vai se comportar como adulto. Então, isso é óbvio. A gente, numa viagem ou qualquer outra situação, pode se estressar, pode ficar cansado, pode ficar frustrado, com fome, com vontade no banheiro. Quando é criança, não consegue muito segurar, né? Toda a emoção de estar passando por um negócio desse. Então, se você está viajando com criança, e é uma decisão que você toma, quero viajar com os meus filhos, ou enfim, com os meus sobrinhos, com crianças, você tem que saber que no mesmo intervalo de tempo você vai fazer menos coisa. Então vai funcionar de uma maneira muito mais devagar, você vai ter que parar ou para trocar fralda, ou para levar no banheiro, ou para dar comida, ou para descansar. E uma coisa que eu acho que as pessoas não pensam tanto nisso até ter que passar pela viagem, é que você tem que parar em algum momento para brincar, para a criança brincar. Entendeu? Não é normal, assim, você pode falar, mas meu filho consegue fazer, né, numa batida só, um dia inteiro de museu, um dia inteiro. Dependendo da idade, sim, dependendo da idade, não. Então é legal você mapear coisas ali para fazer com a criança pro entretenimento dela, né? Uma viagem simples a uma cidade, vamos conhecer uma igreja, vamos conhecer um restaurante, vamos conhecer um museu, tenta achar ali um parquinho. A criança vai precisar de um tempo para brincar. Então, assim, além de, primeiro, a viagem vai ser mais devagar, no mesmo espaço de tempo você vai conseguir fazer menos coisa, também tem a observação, né, que seria o segundo. Você não vai conseguir fazer tudo o que você faria sem criança com as crianças. Tem certas coisas que não dá. Ou por causa da idade da criança, faixa etária, né? Ou por causa da acessibilidade mesmo com criança pequena, carrinho, enfim. Depende muito da idade dos seus filhos. Mas a gente fez uma viagem para o Peru, que teve Machu Picchu, aí em outra teve sandboard. E eu não imagino fazendo isso com nenhuma das crianças pequenas, só se fosse com os adolescentes. Então, se um dia a gente decidisse para o Peru,
não faria essas coisas, faria outras coisas, né? Dependendo da idade que as crianças tivessem. Então, realmente, se você quer muito conhecer um lugar, você vai levar as crianças, não necessariamente você vai conseguir fazer tudo o que você faria se você não levasse. E é bom que a gente já tenha essa noção para não se frustrar mais pra frente e acabar, né, culpando a criança. Viagem com criança é viagem com criança. Sempre que a gente considera viajar, ou que a gente chegou a viajar sem as crianças já tendo filho, eu fico querendo voltar justamente para viver aquilo ali com eles, porque é bom da mesma maneira, só é diferente. Depende muito também do destino, né? Tem vários lugares que você consegue fazer exatamente as mesmas coisas, mas tem vários outros que não, isso depende também dos seus gostos. Outra dica, tenha paciência com todo o processo. Isso é uma coisa óbvia, né? A gente sempre escuta isso e provavelmente você sempre se propõe quando você põe a cabeça no travesseiro de, sei lá, no dia seguinte, serei mais paciente. Mas na viagem, é aquela coisa. A gente tá querendo conhecer algum lugar, talvez a gente já tenha ido, talvez não. Se a gente foi, a gente tá na expectativa de rever aquele lugar e viver aquilo de novo. E a gente tá vendo isso através dos olhos de adultos, que somos adultos, e as crianças estão vendo como crianças. Então, não necessariamente, né, os interesses serão os mesmos. Algo que a gente tem uma expectativa muito grande de ver ou de mostrar para as crianças pode ser, legal. E elas podem acabar valorizando coisas bem mais simples, assim. Só dando um exemplo para ilustrar isso. A gente foi ano passado de Roma até Londres pro casamento do meu irmão. A gente foi de carro, então a gente foi parando uma semana, fomos pro casamento e voltamos uma semana também. Itália, França, Inglaterra. E depois Inglaterra, França, Itália. E assim, a gente viu muitas coisas legais, muitos lugares bonitos, comemos muitas coisas boas. E tirando o próprio casamento que eles adoraram, que foi uma mega festa e tudo mais, o momento favorito das crianças, eles falam isso até hoje, já fez um ano essa viagem, é que eles gostaram muito da balsa, que a gente pegou na França para ir até a Inglaterra. A gente resolveu ir por cima, né? Colocou o carro na balsa e fomos. E a viagem de ida e a viagem de volta. E também o trem que a gente pegou para chegar até Londres, tipo um metrô, assim. Essa foi a parte mais legal da viagem para eles. Não que o resto tenha sido extremamente chato ao ponto da balsa ser o ápice da viagem. Mas para eles, crianças, ver o mar, brincar no parquinho que tinha dentro da balsa, comer a comida que tinha na balsa, foi uma experiência completamente diferente. Então, para isso para eles, assim, foi super valorizado. Tanto que eles lembram até hoje, independente da idade, todos acharam super legal. Então, tenha paciência e tenta entender que você está viajando com uma criança, ela vai aproveitar aquela viagem de acordo com, né, o que uma criança pode aproveitar, e aí dependendo dos gostos da criança, da personalidade, ela vai aproveitar uma coisa ou outra. E a última dica que eu tenho para dar para vocês é uma coisa que eu faço sempre, independente se vai criança ou não na viagem, que é procurar por todos os serviços que a gente possa vir a precisar, né, e mapear ou listar esses lugares nas cidades onde a gente for parando, pelo menos, ou nas maiores cidades onde a gente for passando. Eu digo isso, por exemplo, supermercado. Viajando com criança, a gente sempre para em mercado, tá? É bom saber. Posto de gasolina também, às vezes a gente tem alguns da nossa preferência, que a gente tem um cartão, enfim. Eu sempre separo os postos de gasolina dessa rede que tem no caminho. É legal saber também farmácia, banheiro. Aqui, viajando por aqui, a gente viajou bastante pela Itália. Não é tão fácil achar banheiro, independente seja público ou privado, desses que você paga e pode usar, tá? É muito difícil achar. Então, assim, não é todo lugar que tem, principalmente aqui em Roma. Eu sempre tenho separado no mapa algum McDonald's ou algum Burger King, porque esses lugares sempre tem banheiro. Às vezes eles pedem pra comprar alguma coisa, você compra ali um sorvete, mas consegue usar o banheiro limpinho ali, e aí já resolve um grande problema, né? Pode virar um grande problema, principalmente se você tem criança. Lavanderia dessas tipo self-service, que às vezes a criança suja alguma coisa e você tá num hotel, não é tão fácil lavar alguma coisa, porque também já tá indo embora, e se for pedir pra lavanderia do hotel demora, se for lavar na pia também é um grande drama. Então, sempre legal achar uma lavanderia self-service que você possa parar ali, lavar, secar e pronto, acabou, é bem rapidinho. Então eu sempre tenho isso separado. E também o que eu mencionei pra vocês anteriormente no vídeo, que são os parquinhos, né? Ou parques, a gente usa mais parque do que parquinho, porque a gente sempre tem um kit no carro, que fica ali mesmo, de piquenique. Então é uma bolsa assim que tem coisas descartáveis, que a gente usa de vez em quando, toalha, papel toalha, guardanapo, copo, toalha de piquenique. Então, de vez em quando a gente tá no meio de uma viagem, a gente tem que parar pra comer em algum lugar, tem que ser mais rapidinho, as crianças estão cansadas, estão querendo brincar. Então a gente para no supermercado, para no lugar que tenha comida, senta, faz um piquenique nesse parque que já está separado, as crianças brincam, relaxam, a gente continua a viagem, seja viagem de carro, seja conhecer um museu. Então, assim, é um momento de recreação que eles, né, curtem bastante, mas essas coisas que você vai mapear, que você vai separar, tirando o básico do mercado, farmácia, essas coisas, vai depender muito do seu estilo de viagem, se tá com criança ou se você não tá com criança. Mas eram essas as dicas que eu tinha pra dar, talvez eu tenha esquecido de alguma coisa ou não. Comenta aqui embaixo as dicas que vocês têm, quais são as experiências de viagem que vocês têm com criança. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o final da semana.